Segunda questão que a gente vai resolver aqui desse Enem 2022, já tem uma coisa meio cabulosa, tratamento de água, já houve aí um conflito, pessoas achando que era uma resposta, outras achando que era outra. Eu trouxe uma resolução que eu espero que vocês entendam e que discutam junto comigo o que é que vocês acharam. Então, eu quero que vocês olhem com atenção, com carinho, a minha versão e a minha forma de ver como foi feita a questão. A minha ideia é que a questão poderia ter sido feita melhor elaborada, mas que do jeito que está, eu não posso considerar que a questão está errada. Deem uma olhada, comentem comigo, coloca logo o teu curtir, se não vai esquecer de colocar isso daí, mas bora que hoje é um ótimo dia para você aprender química. Bora! Agora, um pouquinho de polêmica que foi a questão da água, né? Mas vamos resolver e vamos tentar encontrar a melhor saída para que não haja uma discussão e um problema muito grande em relação a isso. Olhem só, o que é que o cara diz aqui? Água bruta, coletada de mananciais, apresenta altos índices de sólidos suspensos. Sólidos suspensos são aqueles que ficam flutuando ali na água, formando um sistema que a gente chama de sistema coloidal. Aquele movimento browniano, aquele movimento aleatório, então ali eu tenho um coloide. O que deixa a água com aspecto turvo. A meu ver, isso daqui é uma das palavras que mais ajuda a responder. Turvo quer dizer aquilo que não está límpido, não está transparente. A água está meio enevoada, esfumaçada. Para se obter água límpida, aí a água transparente e potável, ela deve passar por um processo de purificação numa estação de tratamento de água. Nesse processo, as principais etapas nessa ordem são coagulação, decantação, filtração, desinfecção e fluoretação. Aí veio a pergunta, o comando, que talvez trouxe algumas dúvidas, eu até concordo que poderia ter trazido, mas se a gente prestar atenção com mais calma, com mais segurança, a gente acaba chegando a um consenso de que sim, está coerente, poderia ter sido mais bem escrito, poderia não ter os dois termos que confundem, mas não deixa de estar coerente. Olha o que ele fala. Qual é a etapa da retirada de grande parte desses sólidos? Ele não falou a retirada total ou a separação total. Ele falou a grande parte desses sólidos da água, que é aquilo que está tornando a água turva. Daí, ó, ter esse termo, turvo. E ele fala que vai tirar os sólidos suspensos. Então eu tenho sólidos suspensos e que fazem a água ficar turva. A maior parte vai sair numa das etapas que eu tenho aqui. Aí você para e pensa, poxa, como é que é feito isso? De uma maneira geral, a gente pode imaginar a seguinte coisa. Eu posso imaginar que eu tenho a água, ela é coletada de um rio, por exemplo. Ela primeiro passa por uma grande filtração para tirar os sólidos grandes, tipo galho, peixes, animais e vegetais que tenham. Aí depois vai entrar nessas etapas que ele falou. A primeira etapa é a coagulação. Coagulação, como o próprio nome já vai dizendo, é a formação de um coágulo. Isso é feito usando sulfato de alumínio, Al2SO4 e cal. Como é que isso acontece e qual é o desenho? Porque eu acho que o desenho disso é que vai jogar para a gente a ideia mais clara. Então, esse sulfato de alumínio, na presença de água, ele sofre um processo de hidrólise, Al2SO4, ele reage com a água, bem aqui, e quando isso acontece, ó, o alumínio ele é mais 3, NOx fixo, 2 vezes 3 dá 6, o SO4 é menos 2, o hidrogênio é mais 1, e a hidroxila é menos 1. Se o alumínio é mais 3, se juntar com a hidroxila é menos 1, se a gente fizer a inversão, aqui dá o AlOH3 mais o H+, se juntando com o SO4, 2 menos, eu vou passar a ter o H2SO4. Lembrando que para balancear, 2 alumínios, 3 sulfatos, 6 hidrogênios com 6 hidroxilas, 6 hidrogênios e 6 hidroxilas. Essa substância aqui, o AlOH3, é o coagulante.
é tipo uma gelatina. Então vocês vão imaginar que a água, ela estava assim, ó. Tá aqui meu recipiente. Aqui dentro eu tenho a água. Essa água, ele deixa bem claro que ela tá turva. Então vamos deixar aqui, ó, os sólidos, aqui, ó, turvos. Aí eu vou e jogo o sulfato de alumínio aqui dentro. O Al2, SO4, 3. Aí o que é que vai acontecer? O que acontece aqui na hora é que eu vou ter justamente a formação dessa gelatina. Aqui, ó. Então, quando essa gelatina se forma, esses sólidos que estão suspensos, eles começam a grudar nessa gelatina. Aí o que é que eu vou fazer? Eu agito essa gelatina, uma floculação ali, essa gelatina passa por todos os cantos e esses sólidos eles vão grudar nessa gelatina. Após um certo tempo, depois que todo o sólido grudou na gelatina, quando eu olhar, eu vou esperar, e quando eu espero, eu vou ter isso daqui, ó. Isso é uma coisa que eu gosto de falar bastante quando eu estou dando justamente aula sobre o tratamento de água. Então eu pego e vejo isso aqui, ó. Tá aqui a gelatina, todo o sólido está grudado aqui. Essa água, ela está límpida. Já tirei todo o sólido? Não, mas eu tirei a maior parte. E como é o nome desse processo que pegou o sólido que estava ali suspenso e desceu? O nome desse processo é exatamente decantação. Então, onde é que eu tenho a retirada da maior parte do sólido? Na decantação. Depois, eu vou ter que fazer uma filtração. E essa filtração é justamente para remover esse bolo, esse gel, essa gelatina que está repleto de sólido. É aí que gerou uma certa confusão e eu não vou tirar o mérito das pessoas, nem vou tirar quem imaginou, dizer, ah, pô, não pode. Podia se imaginar que seria a filtração, porque a filtração tira tudo. Mas ele falou a maior parte, ele falou a palavra turva, ele falou a palavra límpida, ele falou algumas coisas que nos levavam a crer que ele queria uma parte e não todo. Se ele tivesse falado do todo, aí eu teria a filtração, porque quando eu chegar aqui na filtração, eu passo a ter a água já praticamente pronta para o consumo. É aí que a gente vai fazer a cloração, que é feita com a adição do hipoclorito de sódio, que é o NaClO, que é um oxidante poderoso e que vai oxidar espécies, micro-organismos e tornar a água pronta para o consumo, potável, né, que é pronta para o consumo. E a última etapa vai ser a fluoretação. E a fluoretação, a adição de F-, normalmente na forma de fluoreto de sódio, é justamente para aumentar a resistência do esmalte dos dentes. Ele troca a estrutura e o dente ele passa a ser mais resistente ao ataque, né? A gente passa a ter uma maior dificuldade para desenvolver cárie. Então, a questão, ela era mais chatinha, porque a gente está muito acostumado a ouvir essa história de primeiro filtra, depois coagula, depois decanta, filtra, cloro, flúor, e para tirar tudo a gente podia pensar numa filtração. Mas de acordo com os termos que eu destaquei agora aqui, ó, se eu voltar para a questão, os termos que eu destaquei, sólidos suspensos, quem é que tira? A decantação. O que a filtração tira não é um sólido suspenso, é um sólido decantado, que está no fundo. Depois, aspecto turvo. Quem dá o aspecto turvo são os sólidos suspensos, que vão ser retirados pela decantação. Depois eu falo água límpida. Quando tem a decantação, a água ela fica límpida. Claro que eu ainda tenho que tirar aquele sólido que está no fundo, mas a maior parte do sólido que estava na água já foi retirado. Ele está acumulado lá embaixo para ser retirado a partir da filtração. Ela deve passar por um processo de purificação e aí ele repete. Então, resposta certa, decantação, mas numa questão que sim gerou dúvida e que, claro, que se não tivesse o termo filtração,
seria uma questão bem mais fácil. Do jeito que está aqui, ela é uma questão que gerou essa polêmica, mas eu espero que de uma maneira natural, tranquila, vocês tenham conseguido entender qual foi o objetivo. Não é uma defesa, é qual é o objetivo da banca que fez a questão, que a meu ver não foi uma questão feita de forma errada, poderia ter sido um pouco mais bem feita, mas está tudo bem. Então, ó, essa é uma questão que a gente pode dizer que teve um pouco de polêmica. Beijo para todo mundo.